sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Sexta-feira chegou, final de semana chegando, e que bom que você resolveu terminar a tua semana aqui nesse devocional, buscando mais de Deus, buscando entendimento da palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor, aquilo que Ele tem para minha vida e para tua vida. E como eu falei no vídeo de ontem, eu resolvi fazer mais um vídeo para esclarecer algumas dúvidas que vocês sempre têm ainda sobre o jejum. Já faz mais ou menos 50 dias que eu fiz 3 vídeos, uma sequência de 3 vídeos sobre o jejum, e até hoje, todos os dias, gente, sem brincadeira e sem exagero, todos os dias aparece ali perguntas ainda sobre essa prática, sobre a prática do jejum, como fazer, de que maneira fazer, mas eu tomo água, eu não tomo água, que horas eu começo, que horas eu termino, como que eu começo o jejum, para que serve o jejum. E eu resolvi fazer esse vídeo para vocês num dia muito especial, num dia em que eu estou de jejum. Então eu resolvi contar para vocês como que vai ser meu dia, até mesmo para poder orientar vocês nessa prática que é tão pouco falado e que tão especial é. E que tão cheia do Espírito Santo a gente fica quando a gente resolve jejuar. Porque jejuar é se esvaziar de nós mesmos para nos enchermos de Deus. Deixar de alimentar a nossa carne para alimentar o nosso espírito. Trocar o alimento físico pelo alimento espiritual. Mas a Bíblia diz que a gente não tem que anunciar aos 4 ventos quando a gente está de jejum, né? Ah, pessoal, eu tô aqui no YouTube dizendo para vocês que hoje eu estou de jejum. Não, eu fiz isso de maneira proposital, até mesmo para tirar as dúvidas de vocês. Porque muita gente sabe o que é, já entendeu o que é, mas fica perdido na hora de colocar em prática. Então, talvez a tua parte teórica, como tu já viu aqueles 3 vídeos, tu já entendeu bastante, mas na hora de colocar em prática, tu fica perdido. Então, só para recapitular, se tu ainda não assistiu os 3 vídeos do jejum que eu fiz em fevereiro, depois de tu ver aqui, volta lá, assiste esses vídeos, que pode ser alguma dúvida que tu não tenha esclarecido aqui, tu esclareça lá. Então hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pouquinho dessa prática que tem tanta riqueza de bênção dentro dela. Se tu não acredita no jejum, tudo bem, tá tudo certo. Mas quem está falando com vocês aqui é alguém que por muitos anos praticava muito esporadicamente. Mas muito, assim, tipo uma vez no ano. E mesmo assim eu já via diferença na minha vida. Mas de uns 2 anos pra cá, eu resolvi colocar isso como uma base mesmo para minha vida espiritual. E eu posso te garantir, existem coisas que o Senhor só vai fazer dentro do jejum. Porque quando a gente demonstra amor por Deus, porque eu já falei aqui que jejum não é sacrifício. Jejum é amor, é dizer para Deus, Senhor, eu amo muito mais a tua presença do que a minha carne. Eu amo muito mais estar contigo do que a minha carne. Então, deixar de comer a comida física para nos encher do alimento espiritual, que é palavra, oração, tempo com Deus, é uma prática que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na tua vida. Então, vamos começar pelo começo? Curtindo, compartilhando, comentando esse vídeo, se inscrevendo no canal se tu ainda não é inscrito. Bruna, então tá, para que serve o jejum? Para nos enchermos de Deus. Para esvaziar de nós mesmos e nos enchermos de Deus. Por que eu estou fazendo o jejum hoje? Como vocês sabem, amanhã é a inauguração da igreja, né? Nós estamos inaugurando uma igreja na nossa cidade. Nós não estamos abrindo um restaurante, nós não estamos abrindo uma pizzaria, nós estamos abrindo uma igreja. Então, uma igreja é tu mexer no mundo espiritual. A gente sabe que o inimigo se levanta porque a igreja ela é para ser um lugar de cura, de restauração, de libertação. E não é isso que o inimigo quer para tua vida. Nem que tu seja curado, nem que tu seja liberto, nem restaurado, não. O intuito de Satanás é matar, roubar e destruir, como diz na Bíblia. Então, a gente sabe que a gente está entrando numa área espiritual muito forte, que é abrir uma igreja. Então, eu resolvi hoje jejuar, porque eu preciso guerrear no lugar certo. Então, eu não vou guerrear. Minha guerra não é contra pessoas, mas é contra os espíritos e potestades, a Bíblia diz, né? A nossa guerra não é contra a carne, mas é contra espíritos e potestades. Então, como que a minha carne vai lutar com o espírito? Não tem como. Eu preciso preparar o meu espírito para essa guerra, né? Que a gente está entrando, porque a gente está entrando numa guerra. Então, hoje eu resolvi jejuar para isso. Porque nós estamos entrando numa guerra espiritual. Então, como que eu vou começar o meu dia? Eu começo o meu dia entregando o meu jejum para Deus. Pai, eu quero te entregar o meu jejum. Eu quero entregar a minha carne para que o Senhor mate ela e me encha do teu espírito.
Então eu entreguei o meu jejum para Deus, eu vou ter o meu tempo com Deus, vou ler a Bíblia, né? Vou orar, vou colocar um louvor, vou me encher de tudo que me aproxima do Senhor. Porque as pessoas me perguntaram assim, Bruna, eu posso jejuar, por exemplo, né, e simplesmente continuar minha vida normal? Isso não é jejum. Tu só não comer para simplesmente continuar a tua vida normal naquele dia é simplesmente uma dieta, uma desintoxicação só do teu físico ali, mas é muito mais do que isso, o jejum. Então eu preciso trocar. Bom, eu não estou comendo o alimento físico, mas eu estou me enchendo do alimento espiritual. Precisa ter essa troca para que o jejum faça sentido. Então, hoje eu acordei e tomo muita água, tá, gente? Vocês perguntaram muito isso. Foi uma das perguntas mais feitas ali. Bruna, tu toma água? Gente, eu tomo muita água, eu preciso me hidratar. A água, ela é hidratação para o nosso corpo, para o nosso rim funcionar bem, então eu tomo muita água. Como eu falei no outro vídeo, eu não indico jejum sem água, a não ser que tu tenha um preparo físico muito bom para isso, mas uma recomendação médica, por exemplo. Mas se não, gente, tomem muita água. Então eu acordo, eu entrego o meu jejum, eu leio a Bíblia. O que tu lê na Bíblia? A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus, ela é alimento para nossa vida. Então não é sobre o que tu vai ler, mas é sobre tu ler. Tu ter um tempo com Deus. Se tu não tem prática muito com a Bíblia, lê Salmos, né? Lê Mateus, Marcos, Lucas, ali os evangelhos que falam da vinda de Jesus na terra. Eu tenho certeza que não é sobre o que tu vai ler, mas é o que Deus vai fazer ali contigo. Tu vai te encher, tu vai conhecer mais aquele que tu quer dentro de ti. Então não é, Bruno, mas eu tenho um texto específico para ler no jejum. Não, gente, a Bíblia inteira, ela foi inspirada por Deus, ela é sobre Deus. Então se tu quer te encher de Deus, o que é que seja que tu leia na Bíblia, tu vai te encher de Deus. Colocar nas suas orações as tuas limitações, as tuas fragilidades, os seus pecados, entende? Quer se esvaziar de tudo que é ruim que tá dentro da gente? Quer se esvaziar de nós mesmos? Porque tem muita gente que começa assim, não, eu vou então orar porque eu quero que o Senhor me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Gente, o intuito do jejum não é esse. Não é esse. Embora, como eu já falei, o Senhor ele tem prazer em presentear os filhos obedientes, os filhos que renunciam muita coisa. E não comer para estar perto de Deus é uma renúncia, né? Porque se tem uma coisa boa nessa vida, vamos ser sinceros, é comer. Então, quando a gente consegue controlar a nossa boca, quando a gente consegue deixar de comer, a gente consegue fazer muita coisa. Porque é uma luta, é uma guerra deixar de comer, é ou não é verdade? Por isso que eu sempre digo pra ti, até me perguntaram semana passada, Bruno, mas eu nunca jejuei, eu não vou conseguir ficar o dia inteiro sem comer. Nem fique, querido, você não está ainda preparado. Mas é uma caminhada, você precisa começar, dar o primeiro passo. Então hoje eu vou jejuar ali o meu café da manhã, meu almoço, vou trocar o alimento físico pelo espiritual. Mas no meu próximo jejum eu já vou fazer 3 refeições. No próximo eu já vou conseguir fazer o dia inteiro. Então é sobre tu se preparar também por isso, porque é uma guerra, gente. Sabe aquele assunto assim, ó, quando eu não posso, parece que é pior ainda? Quando tu sabe que tu não vai poder comer, parece que é pior, parece que tudo ao redor cheira bem, a comida tá cheirando, tá cheirosa, dá vontade de comer tudo, dá uma abstinência da tua carne, mas você precisa entender que é uma luta. E ninguém entra numa luta despreparado. Então se prepare, comece devagar, mas comece. Faça hoje café da manhã, amanhã café da manhã e almoço. Você vai ver a diferença que é, porque eu digo para vocês que eu tava numa agitação dentro de mim nessa semana. Foi uma semana muito corrida. É a semana dos preparativos finais, é muita coisa para resolver. Então eu tava agitada, minha alma tava agitada, o meu corpo agitado. Gente, eu tô dormindo pouco, ansiosa. Eu sou humano. Eu venho aqui ministrar com vocês, mas eu sou ministrada também, eu sou humano. Então eu falei, Senhor, a minha carne tá assim a mil. Eu preciso jejuar. Você precisa entender quando o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, eles dão sinais de que tem alguma coisa desregulada. Sabe aquela rádio desintonizada, sabe que não tá sintonizada? Perdi a palavra ali, né? Não tá sintonizada, assim, tenta achar a sintonia certa. É isso que vai acontecer, tu vai sentir. E hoje, como eu já tenho esse hábito, eu sei perfeitamente. Ah, tá na hora de eu jejuar. A minha alma, o meu espírito e o meu corpo não estão em sintonia. Então a gente precisa também entender, né? Ler, saber ler as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E é inacreditável o que acontece. Realmente, se encher do Espírito Santo é experimentar uma paz que excede todo entendimento.
É experimentar de uma paz, de uma calmaria interna, mesmo que por fora esteja uma tempestade, uma loucura a tua vida. Então, o que eu faço? Troco o alimento, na hora do almoço eu preparo o almoço para minha família, né? Se você é mulher que tá assistindo, prepare o almoço com amor para sua família. Tira a raiva ali da cara, né? A gente diz que cara feia é fome, então fica com uma cara bonita aí, te arruma, prepara com alegria o alimento e o que eu faço? Eu subo pro meu quarto. Eu fecho a porta do meu quarto. A Bíblia diz que quando a gente vai ter um encontro com Deus, a gente fecha a porta do quarto, né? E ora, e se entrega. Então eu coloco um louvor ali, eu começo a sentir a presença do Espírito Santo, eu começo a invocar pela presença do Espírito Santo. Falo, Pai, eu estou aqui abrindo mão do meu desejo da carne para poder me encher de Ti. Fala comigo, Pai. E eu começo ali a ouvir o louvor e eu começo a falar palavras de adoração para Deus. Porque olha só o que diz ali em Joel 2,12, tá? Você pode anotar aí se tu não for, porque eu vou ler uns 3 versículos com vocês, tu pode deixar anotado. Diz assim, ó, porém agora declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então jejuar é a saudade. É a saudade da presença do Pai. É ir para a presença dele, sabe? Eu fecho a porta do meu quarto e digo, Pai, que saudade da tua presença. O mundo tá tão agitado, eu tô tão agitada, minha vida tá uma correria. Então, quando eu jejuo, quando eu fecho a porta do meu quarto e eu me derramo aos pés dele, muitas vezes eu não falo nada, querido, eu só choro na presença dele. Eu só choro porque, sabe aquela saudade quando tu tá na presença de alguém, que tu encontra alguém que há muito tempo tu não tava conseguindo ter tempo? Então eu entro na presença de Deus e eu choro com lamento, pranto e jejum. Então o jejum ele tá na Bíblia. Olha só o que diz também, lá em Mateus 6,16, que eu já li para vocês a outra vez, tá dizendo aqui, ó. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam de aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Ou seja, eles ficam cara de abatido, de triste, para as pessoas perguntarem, por que tu tá com essa cara? Ai, é que eu tô jejuando. Querido, jejuar, como eu já falei, não é mostrar que tu é mais santo que os outros. É mostrar que tu necessita da presença de Deus, da misericórdia dele. Então jejuar não é ser mais santo, é mostrar que eu sou fraco, frágil, pecador e eu necessito da presença de Deus em mim. E digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Se é a recompensa que essas pessoas querem, então tá tudo bem. Ao jejuar, arruma o cabelo, lava o rosto, para que não apareça para os outros que vocês estão jejuando, mas que o Pai, apenas o Pai que vê vocês em secreto vai recompensá-los, ou seja, por mais que não seja para isso, o Pai recompensa aqueles que dedicam tempo para Ele, que dedicam renúncia para Ele. E olha só, para terminar aqui só com os versículos, olha o que dizem. Por isso jejuamos e suplicamos ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Então, quando a gente vai para Deus com jejum, quando a gente vai para Deus com essa prática, o Senhor sabe que nós temos pedido todos os dias na nossa oração. A gente não precisa ser repetitivo ali com Deus, Ele conhece. Vá para o jejum para adorá-lo, para buscá-lo e se enchê-lo dele. O que tu precisa, Deus já sabe. Ele sabe que tu precisa. E muitas vezes eu fui pro jejum sem pedir nada para Deus, só entregando meu coração, os meus pecados. E ali dentro do jejum muita coisa aconteceu fora, naquelas coisas que eu estava pedindo para Deus antes. E tem coisas que tu não vai ver acontecer dentro do jejum, mas com o passar do tempo eu te garanto que vai acontecer. Vai acontecer. Você como cristão precisa ter essa prática, palavra, oração e jejum, é o tripé do cristão. O que é o tripé? O que sustenta, tira um pé. Sabe? Ele fica manco, ele fica ali caído, ele não se sustenta como deveria da maneira correta. Então, muitas vezes a gente acha que é só palavra e oração. Mas o jejum, sim, tá na Bíblia. Ele faz parte da nossa vida com Deus. Então, você vai tomar água, muita água, vai ler a palavra, qualquer parte da Bíblia, vai orar muito. Ao invés de estar comendo, vai estar se enchendo do alimento do Espírito. E também, olha só uma coisa que diz, eu quero ver se eu acho aqui para falar para vocês. Muito, muito, muito importante. Achei. Isaías 58, do 3 ao 6. Presta bem atenção nesse texto que eu já estou quase terminando aqui. Mas olha só. Por que jejuamos, e dizem, e não o viste? Por que jejuam e não veem? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do teu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês. Exploram os seus empregados.
Seu jejum termina em discussão, rixa, briga. Vocês não podem jejuar dessa maneira. Será que o jejum que eu escolhi para vocês, que apenas seja num dia, olha que está falando assim, será que é assim que vocês devem jejuar? O desejo do jejum, será que não é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos? Sabe o que está dizendo aqui Isaías 58? Ai, mas eu tô jejuando, mas parece que nada tá acontecendo, nunca nada acontece. Mas no dia do jejum, será que é isso que o Senhor tá pedindo para tu fazer? Intriga, briga, ir pra internet te encher de um monte de coisa que não deve? Não, querido, o dia do jejum é um dia de romper as cadeias, de desatar os nós, aqui tá dizendo, é o dia de entrega mesmo para Deus, é de ser moído mesmo, para sair o mais óleo puro de nós. Mas então eu tô jejuando, mas eu tô fazendo fofoca no dia do jejum? E não é só no dia de jejum, querida, é pra nossa vida. Então eu tô querendo, sabe, o Espírito Santo não tá conseguindo entrar ali, porque a nossa carne tá limitando ali com o nosso espírito. Ah, eu não vejo nada acontecer, mas é este o jejum que eu peço para vocês? Vocês estão explorando as pessoas, sendo ignorantes, grosseiros, ruins. O jejum, pois, não é para trazer liberdade aos cativos, aqueles que estão presos no pecado? Não é para ter proximidade comigo? Reveja, quem sabe, o teu jejum, querido. Jejum é adoração a Deus. O que eu faço hoje no dia do meu jejum? Eu não venho para Instagram olhar a vida dos outros, saber das coisas, não. Eu deixo a maior parte do tempo pro meu Senhor, para Deus. É para Deus, a minha mente está sempre cativa a Ele. A minha mente está sempre junto a Ele. É isso que acontece no dia de jejum. Eu fico conectada mais o tempo todo com Deus. O tempo inteiro. Bruna, mas eu tô trabalhando. Fica com a sua mente conectada com o Pai, tomando a sua água na hora do seu intervalo, da sua refeição ali, vai orar ao Pai. Enquanto você está trabalhando ali, seja gentil com as pessoas, seja amável, tenha uma palavra de Deus para elas e que a sua mente seja sempre conectada com o Pai. Esse é o verdadeiro jejum. E quando você terminar o seu jejum, que eu não sei de quanto tempo é, porque não é sobre o tempo que você faz, mas é o tempo da entrega, a qualidade da entrega que você tem nesse tempo, entregue o jejum para o Senhor. Pai, eu estou entregando meu jejum, meu tempo de jejum para o Senhor. Obrigada pelo que o Senhor fez, o Senhor vai fazer ainda. Eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. É dessa maneira que você vai encerrar o seu jejum. É dessa maneira que você vai encerrar o seu jejum. Eu espero ter esclarecido algumas coisas para vocês aqui. Eu espero realmente que vocês tenham entendido, aprendido mais sobre essa prática. Se ainda ficou dúvida, nós temos aí a vida inteira, né? Para poder falar sobre isso. Vou falar ainda muito mais, que eu sei que vocês gostam. Mas se ainda ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu vou responder todos que puder, que eu conseguir. Mas a minha orientação, o meu conselho para vocês é façam. Façam. Experimentem dessa prática tão maravilhosa, que é se encher de Deus. Quanto mais de Deus, querido, menos de nós, menos da nossa vontade, menos da nossa ira, menos de tudo, menos dos nossos achismos e muito mais de Deus em mim e em você. Que Deus te abençoe teu final de semana. Amanhã a gente tem a inauguração da igreja. Vou ver se eu faço um vídeo para postar para vocês aqui, tá? Dos preparativos ali, do culto, algumas partes. Não prometo, mas vou fazer o possível para gravar tudo. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe e até segunda-feira aqui no Devocional, que nós vamos começar uma semana inteira falando sobre os frutos do Espírito Santo. Vai ser bênção demais, tá? Não perde. Um beijo no teu coração.